Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Nesse vídeo nós vamos falar da Argentina e da sua capital maravilhosa, Buenos Aires. A gente tem uma narrativa que diz que a Argentina tem uma homogeneidade racial. E se não tem negro no país, não tem racismo, certo? Porém, os tratamentos racializados e preconceituosos fora do país são constantes e profundamente percebidos nos jogos de futebol. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Maria Remédios del Valle é uma mulher negra e uma heroína argentina, considerada como a mãe da pátria. Ela perdeu os filhos na guerra e convenceu o general Belgrano a deixá-la auxiliar nas batalhas. São Benedito de Palermo e São Baltazar são santos negros reverenciados em território argentino. Uma nação que não tem negros pode ter uma heroína negra? Pode reverenciar santos negros? As oligarquias argentinas brancas estabeleceram a branquitude como um objetivo explícito da nação. Mas a Argentina passou pelo mesmo processo de escravidão que o Brasil passou e os outros países do continente americano. Os negros escravizados chegavam principalmente pelos portos de Montevideo e Buenos Aires. Turma, Buenos Aires era um ponto de conexão, um centro logístico. Eles pegavam os escravizados, vinham inclusive buscar escravizados nos portos brasileiros e de lá, de Buenos Aires, eles se espalhavam para outras regiões, como Tucumã e Potosí, e para o interior do território argentino. Muitos desses escravizados ficavam nas cidades para realizar serviços domésticos ou artesanais. Outros eram direcionados para o campo ou para as minas de ouro ou de prata. A gente já começa a perceber de que essa história que não existe negros nem indígenas na Argentina não reflete a realidade histórica. Mas a gente consegue provar que isso é um mito. Durante os séculos 17 e 18, o tráfico negreiro estava bombando no Atlântico Sul. Os portos de Salvador, Rio de Janeiro e Buenos Aires recebiam milhares de africanos para serem escravizados, que eram vendidos nos mercados a preço altíssimo. O Tratado de Utrecht, feito entre Espanha e Inglaterra, deu à Inglaterra o direito de trazer escravizados para a América Espanhola. No censo de 1778, a população negra de Buenos Aires era de 30% aproximadamente. Ah, mas você já falou que Buenos Aires é rota de passagem, os escravizados não ficavam lá. É verdade, não ficam todos, mas fica uma parte, tanto para o serviço doméstico urbano, quanto nas regiões circunvizinhas. Pessoal, é assim, ó, nesse período, uma afronta realizar qualquer atividade manual. Esta era realizada exclusivamente pelos escravizados, que além dos serviços domésticos trabalhavam como ferreiro, carpinteiro. Então, para manter uma elite em qualquer uma das regiões da América, existia a necessidade de uma grande massa escravizada efetuando esses trabalhos que esta elite se recusava a realizar. Outra coisa importante, eu tenho falado Argentina, mas a gente não pode esquecer que durante grande parte da colonização, essa região foi chamada de Vice-Reino do Prata e compunha países como Argentina, Paraguai e Uruguai. Mas eu ouvi falar que a colonização hispânica preferia forçar o trabalho do indígena. Sim, então quando que eles usavam o trabalho do africano? Quando não tinha mais indígenas. E por que acabavam com os indígenas? Fome, doenças e péssimas condições de trabalho. E, portanto, a escravidão africana foi largamente utilizada na Argentina. Lembrando, em 1778, o censo fala em 30% de negros. Em 1887, 25%. Hoje, o censo indica 3%.
Eu, como afrodescendente que sou, da 12ª geração de escravizados, posso garantir que existimos e que há quase 2 milhões de afros aqui na Argentina. Bom, mas temos ou não temos negros na Argentina? Mas a gente tem que explicar a diminuição absurda de negros ocorrida no território da Argentina. O primeiro fator é a alta taxa de mortalidade entre os escravizados. E quando se implantou a lei do ventre livre e a abolição da escravidão, esses ex-escravizados morreram ainda mais. Ué, eu não estou entendendo. Na escravidão o povo morria, com a abolição mais? Sim, exatamente isso. As condições de vida dos ex-escravizados não apenas não melhoraram, como pioraram. Após a abolição da escravidão, a população negra na Argentina foi morar em guetos, com ausência de saneamento básico e nenhum cuidado do Estado. Quando vieram as epidemias, morreram aos montes por conta da ausência de saneamento. Um outro fator para a diminuição da população negra é a participação nas guerras. Sim, os negros eram colocados na linha de frente, mas nós temos também outros fatores que explicam essa mortandade. As doenças por conta da altitude e do frio extremo, a diminuição da população masculina negra foi muito forte e teve um impacto bem grande na composição desta sociedade. Desenvolveu um alto nível de miscigenação. E tem outra coisa que a gente não pode esquecer. Este grupo populacional, eles se uniam, se organizando em grupos de apoio e em confrarias, para apoio mútuo, como a compra da liberdade. Mas eu não estou entendendo direito o que está acontecendo com esses negros da Argentina. Galera, é assim, ó. A gente tem a vinda de diversos africanos para serem escravizados. Entram muitos, mas também morrem muitos. Ah, mas a gente tem um complicador em toda essa história. Existe um grupo recente de pesquisadores que estão vendo toda essa situação por uma outra vertente. A diminuição do percentual de negros na Argentina é recente e concentrada em espaços específicos. Eles dizem assim, ó, os afrodescendentes, eles foram empurrados de Buenos Aires, mas eles não foram extintos. De 1880 a 1900, passou a existir na Argentina uma política deliberada de imigração europeia. E aí, a população nascida na Argentina reduziu drasticamente. Em 1895, 3/4 da população argentina tinha nascido no exterior, transformando completamente Buenos Aires. É neste contexto que a mestiçagem passa a funcionar como uma via para o suposto desaparecimento dos negros na Argentina. E aí eu tenho uma pergunta. Quem se autodeclara negro? Quem a sociedade lê como uma pessoa negra? No Brasil é fácil da gente responder. Cor da pele, textura do cabelo, nariz e boca indicam se uma pessoa é lida ou se ela se autodeclara negra. A identidade negra na Argentina, ela assume características muito específicas. Gente, como é que alguém vai dizer que é negro numa sociedade que diz que não tem negros? A branquitude está ligada muito mais com fatores sociais do que com fatores fenotípicos de aparência. A categorização, ela se dá sim pela cor da pele, mas não basta isso. Ela vai assumir um papel social mais abrangente. E na prática, o termo negro refere-se ao povo, sejam quais forem as suas cores. Uma pessoa de pele clara, mais de classe baixa, ela é reconhecida como negra. E o inverso também. Esta mesma pessoa, se tiver uma posição social melhor, ela passa a ser reconhecida como branca. E aí é assim, um argentino com ascendência negra não se percebe como afrodescendente. Mas como um país que não tem negros, pode ter uma herança cultural negra tão forte? A gente percebe a herança africana na Argentina em vários elementos, como na dança. O tango tem claramente origens negras. O espanhol falado na Argentina está repleto de palavras de origem africana.
Na Argentina, como em toda a América, os africanos eram traficados, vendidos, doados. Porém, existe uma invisibilidade dos negros na história, nos meios de comunicação, junto aos governantes e uma ausência de visibilidade da população, que se diz europeia, mas que não reconhece a sua ascendência africana. Mas, felizmente, atualmente, isso está mudando. Essa homogeneidade racial europeia, na prática, ela é em grande parte falsa. Indígenas e africanos estiveram e estão presentes no território argentino desde sua colonização. E hoje a gente tem uma séria luta pela visibilidade do povo negro e da positivação das suas raízes históricas e sociais. E agora a gente está enfrentando uma outra situação. Um contingente migratório da África subsaariana que vem crescendo desde 1990. E a questão do negro na sociedade argentina está iniciando um novo capítulo. E isso tem impactado na criação de diversos agrupamentos que apontam para a defesa dos direitos humanos, da igualdade de gêneros e da justiça social. E é daí que surge o 8 de novembro como data comemorativa dos afro-argentinos e da cultura afro. A percepção de que os dados do censo não refletem a realidade existente na Argentina não invalida a grande mortandade pela qual os negros passaram. Na prática, o que ocorre é o seguinte, em um primeiro momento, o extermínio de grande parte da população negra. Posteriormente, um apagamento de sua história e uma invisibilidade de sua presença. E o que a gente percebe hoje é a resistência. Nós estamos aqui e não vão nos calar. Gratidão pela sua presença no meu vídeo até este momento. Se você gostou, aquele recadinho básico, não esquece de curtir, de compartilhar com seus amigos para que a gente consiga atingir um número cada vez maior de pessoas. Se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!